Fala galera, meu nome é Leandro Lestat, eu sou do canal Vamos Falar Sobre, e para mim é um prazer estar aqui para poder compartilhar algumas verdades com vocês. Eu escolhi na verdade um tema bem interessante para que nós possamos falar sobre, que seria relacionado a princípios da liderança. Na verdade é um curso que eu vou ministrar em alguns vídeos aqui nesse canal, e serão, assim, aulas bem interessantes para que possamos aprender um pouquinho melhor sobre o que é ser um líder, não somente na igreja, mas o que é ser um líder em nossa vida. Então nós vamos discutir algumas coisas relacionadas a termos princípios de liderança. E para podermos falar sobre isso, precisamos entender três coisas principais, três conceitos. O primeiro conceito é: nós temos potencial divino porque somos filhos do Pai Celestial. Então isso é uma coisa bem interessante, porque a partir do momento que nós começamos a identificar que nós temos um poder divino por sermos filhos do Pai Celestial, nós então confiaremos um pouquinho melhor em nossa capacidade de lidar com outras pessoas, de lidar com outros problemas, e nossa capacidade então de liderar. Nosso conhecimento de quem somos e de que podemos vir a ser pode nos ajudar a sermos melhores líderes em nossa vida. Então, a partir do momento que nós identificamos que não somente eu, mas todas as pessoas são filhas do Pai Celestial, fica muito mais simples eu poder saber como agir em determinadas situações. Que decisões tomar em determinados relacionamentos ou problemas que nós podemos enfrentar. Então precisamos identificar realmente essa questão em nossa vida e prestar muita atenção nisso. Nós temos um potencial divino e nós podemos ser como nosso Pai Celestial é. Esse é o primeiro conceito que nós precisamos saber. O segundo conceito seria que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Ser líder é muito importante em nossa vida, em nosso desenvolvimento aqui nessa terra. Mas nós vamos ser realmente um líder a partir do momento que nós identificarmos quem foi Jesus Cristo. E nós podemos conhecer Jesus Cristo um pouquinho melhor. Ele foi o maior líder que nós podemos identificar na história. E a expiação dele é o ponto central do plano de salvação. Essa expiação torna possível nossa ressurreição e também o nosso retorno ao lar celestial. Então, por que será que é importante que a família e os líderes compreendam o papel de Jesus Cristo no plano? Por que será que é tão importante que eu, como líder, possa entender o papel de Jesus Cristo no plano? Então, a gente viu aqui duas coisas até agora. Nós vimos que nós temos um potencial divino, por nós sermos filhos do Pai Celestial, e todas as pessoas são filhas do Pai Celestial, então por aí nós podemos ver como tratar outras pessoas ao sermos líderes. E também nós vimos agora que Jesus Cristo ele é o ponto central de toda a liderança que possa existir. A terceira coisa é que os líderes devem seguir a regra de ouro do Evangelho. O presidente Ezra Taft Benson ele falou o seguinte sobre essa regra de ouro. Ela é a fórmula do sucesso no relacionamento entre as pessoas. Então a terceira coisa, e é nela que eu vou me ater bastante hoje em nosso bate-papo aqui, no Vamos Falar Sobre, é exatamente sobre essa questão de que como nós tratamos outras pessoas enquanto líderes. Então os líderes que vivem essa regra de ouro, eles veem as pessoas e tarefas no contexto amplo. Isso é bem interessante, eles têm uma visão mais ampla das pessoas e das tarefas que as pessoas desempenham. Eles também são otimistas em relação às pessoas a quem servem e às tarefas que assumem. Então eles têm um otimismo em relação às pessoas. E isso é uma coisa que não existe hoje em dia, né? Muitas vezes as pessoas são muito pessimistas em relação aos outros, né? Ao que o outro vai fazer. E na verdade, aquele que vive a regra de ouro, ele vai fazer o contrário disso. Ele vai ser otimista
em relação às pessoas e às tarefas que as pessoas precisam fazer. E eles desenvolvem maior capacidade e desejo de servir as pessoas. O líder, ele serve as pessoas. Tem uma coisa que eu aprendi muito enquanto eu fui um líder, né? Porque eu trabalhei como coordenador pedagógico por algum tempo. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer, enquanto coordenador pedagógico, era treinar professores. Como que eu adorava passar esse tipo de conhecimento, ajudar o professor nesse sentido. E, consequentemente, eu me ajudava. Então, a partir do momento que o líder ele serve os outros, ele é atendido também. Porque, na verdade, ele vai melhorar a equipe dele, ele vai melhorar o time dele, e não somente isso, ele vai se aprimorar. Então, será que os líderes deveriam viver a regra de ouro, mesmo que não esperem que os outros os tratem de modo semelhante? Pensa nisso. Poxa, eu vou reviver a regra de ouro sim, eu sou um líder. Mas será que os outros vão me tratar dessa forma também? Será que a gente deveria viver a regra de ouro, mesmo que os outros não estejam dispostos a vivê-la? E como que você acha que o nosso país mudaria se os líderes e cidadãos vivessem a regra de ouro? Então, o que mudaria no mundo se as pessoas vivessem a regra de ouro? Lembrando, regra de ouro é ver as pessoas num contexto mais amplo, ser otimista em relação às pessoas e desenvolver maior capacidade e desejo de servir as pessoas. O Elder Walt Jetterstone, em 1995, ele falou o seguinte: quando Moroni, ele vai falar aqui um pouquinho sobre o comandante Moroni no livro de Mórmon. Tá? O comandante Moroni era um guerreiro no livro de Mórmon e um exemplo de líder. Então ele vai falar um pouquinho sobre o Moroni, né, e também a relação dele à liderança. E a gente vai ver um pouquinho sobre o que ele falou aqui. Ele disse o seguinte: quando Moroni era o comandante-geral dos exércitos nefitas, rasgou sua túnica e, pegando um pedaço dela, nele escreveu: em lembrança de nosso Deus, nossa religião, em nossa liberdade, nossa paz, nossas esposas e nossos filhos. E amarrou-a na ponta de um mastro. E ele colocou seu capacete e sua couraça, e seus escudos, e cingiu os lombos com sua armadura. E pegou o mastro, em cuja ponta se achava a túnica rasgada, a que ele chamou de estandarte da liberdade, e inclinou-se até o solo e orou fervorosamente a seu Deus, a fim de que as bênçãos da liberdade repousassem sobre seus irmãos, enquanto restasse um grupo de cristãos para habitar a terra. Olha que interessante, o comandante Moroni, ele era o guerreiro geral, ele era o líder daquele exército. A atitude dele, principal, no final de tudo aqui, foi quando ele inclinou-se até o solo e orou fervorosamente a Deus, pedindo que as bênçãos da liberdade fossem repousadas sobre os irmãos, enquanto ainda restassem cristãos na face da terra. Continuando aqui o discurso, ele fala: não havia dúvida alguma na mente de Moroni de que ele era o líder. Ele conhecia seu papel e estava determinado a cumpri-lo. Ele se colocou na direção certa com toda a sua alma. Ele pôs sua fé em prática por meio de ações e ajoelhando-se em oração. Ele não tinha vergonha de fazer as coisas em público. Moroni era um líder destemido com um espírito indômito. Seu coração e alma estavam dedicados a uma causa maior do que ele mesmo. Ele não tinha uma partícula sequer de medo. Sempre que lemos sobre o capitão Moroni, sinto um fogo arder na medula de meus ossos. O que vocês dariam para lutar lado a lado com um homem assim? Sempre haverá mulheres, homens e jovens
que serão atraídos por uma causa, se tiverem um líder. Contudo, é difícil para Deus ou qualquer organização usar um líder relutante. Eu estou certo de que Moroni não sabia realmente quão grandioso ele era. Duvido que ele tenha estudado princípios de liderança no livro popular ou num seminário muito dispendioso. Simplesmente havia uma grande necessidade, e Moroni, com toda a pureza e confiança, deu um passo à frente e permitiu que o Senhor o usasse. Na igreja, todos somos líderes e seguidores. A igreja é organizada de tal forma que mesmo o menor dentre nós lidere durante sua vida. Essa liderança pode assumir a forma de algumas famílias para ensinar como mestre familiar. Hoje não é um mestre familiar mais, né? Mas visitar as famílias, né? Ou pode ser um chamado de estaca, região ou na mesma área. Pode ser uma classe de moças ou pode abranger todas as moças da igreja. O líder precisa ser um exemplo. O exemplo está em tudo o que fazemos. Nisso, o líder é constante. Ele não pode ter um nível de caráter no campo de batalha e outro nível de caráter enquanto estiver sozinho. Esta é a obra do Senhor. Ela precisa seguir adiante. O Senhor concede talentos a homens e mulheres, e esses talentos e capacidade de liderança devem ser colocados em prática, onde podem proporcionar maiores resultados. Os líderes sempre concluem seu trabalho. Eles elevam pessoas ao seu redor. Devemos orar por líderes espirituais que elevem e motivem pessoas, que aumentem o nível de atividade e desempenho. Pensando sobre isso, sobre termos líderes espirituais, eu peguei uma parte bem interessante desse manual, né, sobre sermos líderes, em que ele fala sobre os líderes servos. O que seria ser um líder servo? E aqui nós aprendemos algumas coisas que nós podemos fazer que vão nos ajudar a sermos esse tipo de líder. E essas são as coisas que eu gostaria que você realmente tivesse em mente depois desse nosso bate-papo e que você realmente pudesse ver como pode colocar essas coisas em prática em sua vida. Então eu vou falar uma por uma, eu espero que elas possam realmente fazer sentido para você. Então, os líderes servos compreendem o valor de cada alma humana. Cada pessoa é um filho de Deus. Eu falei no início, se nós soubermos disso e tivermos certeza disso, a maneira pela qual nós vamos tratar o outro vai ser totalmente diferente. A regra de ouro, que nós falamos no início, vai existir. Os líderes servos têm um senso inato ou desenvolvido de preocupação pelas outras pessoas. Então ele tem um senso de empatia, de preocupação pelo outro. São rápidos em apresentar-se como voluntários para aliviar a pressão sobre outras pessoas. Então, já que ele pensa sobre outras pessoas, eles também se apresentam, têm a iniciativa, a proatividade de se apresentarem primeiro para que outras pessoas possam ter essa pressão aliviada. Eles correm ao auxílio de alguém que está passando por uma situação embaraçosa, humilhante. Eles auxiliam pessoas que estão sofrendo. Eles tratam todas as pessoas em base de igualdade. Não considero as tarefas que espero que os outros façam rebaixantes para si mesmos. Não se ofendem com as perturbações causadas por pessoas que estão sofrendo traumas ou estresses emocionais. Isso acontece muito, porque às vezes o líder ele não entende o que a outra pessoa está passando. Então, às vezes a outra pessoa está passando por algum problema, algum estresse emocional, e te falou alguma coisa, né? E você, como líder, na verdade, levou aquilo a ferro e fogo. E é aí que nós devemos tomar um certo tipo de cuidado.
Porque se nós tivermos uma preocupação genuína pela pessoa, pelo que ela está passando, nós não vamos nos ofender pelo que nós vamos ouvir naquele momento. A outra coisa seria esperam mais de si mesmos do que de qualquer outra pessoa. O líder servo, ele espera muito mais de si próprio do que o que o outro vai fazer para ele. São rápidos em cumprimentar, dar crédito e edificar aqueles que realizam uma tarefa designada. Galera, é muito importante você saber reconhecer o que os outros estão fazendo por você. Então, uma das principais na liderança é você dar crédito realmente àqueles que fizeram ou àqueles que estão tentando fazer. Eles precisam ser creditados sobre essas coisas. Os líderes, né, servos, eles julgam as pessoas por seu potencial e não necessariamente por uma única experiência negativa. Então, experiências negativas acontecerão, sempre. Mas as pessoas não serão julgadas por essa experiência negativa, mas sim por seu potencial. Existe um caminho todo que a pessoa está percorrendo. E muitas vezes o líder, ele julga exatamente um problema que aconteceu. Mas ele pode realmente pensar no caminho todo daquela pessoa. Qual é o potencial dessa pessoa? O líder servo, ele não toma para si o crédito das realizações de outra pessoa. E gostam de dividir o crédito de suas próprias realizações. Então ele não pega para si o crédito do que a outra pessoa fez. Então existe uma coisa chamada de glória dos homens, né? A gente chamava isso na missão de GH. Então líder, servo, ele não é GH. Né? Ele gosta de dividir o crédito com outras pessoas. As realizações que aconteceram, ele gosta de dividir com outras pessoas. O líder servo, ele procura conhecer os fatos antes de apontar defeito ou criticar outras pessoas. Precisamos entender, saber o que aconteceu. Conhecer realmente os fatos que aconteceram, antes de sair criticando e julgando outras pessoas. Eles ajudam todas as pessoas a sentirem que fazem uma parte real no sucesso de um projeto. Quantas vezes nós na igreja, ou na empresa, ou na família, nós ajudamos outras pessoas a sentirem que fazem parte de um processo ou de um projeto? Nós temos que fazer as outras pessoas se sentirem incluídas no processo. Isso é um grau de importância muito grande. Porque se essa pessoa não se sentir incluída no processo, ela não vai se sentir atraída em realizar o que precisa realizar dentro da igreja, dentro da empresa, dentro da família, seja lá onde for. O líder servo detesta brincadeiras ou declarações que humilhem ou chamem atenção para uma alma. Né? Então, essa questão de ficar bulinando outras pessoas, tirando sarro de outras pessoas, né? Humilhando outras pessoas. Então, o líder servo, ele odeia esse tipo de situação. Detesta esse tipo de situação que acontece. Esse líder também, ele sempre vai saber conversar construtivamente, em particular, com a pessoa. Então, se ele tiver alguma crítica para fazer, ele vai chamar essa pessoa em particular e vai conversar com essa pessoa. Mas vai cumprimentar essa pessoa, ou seja, elogiar essa pessoa em público. Olha que diferença isso pode fazer. Eles são absolutamente honestos em seu trabalho. São igualmente justos com todos os que estão sob a sua direção. Estão sempre dispostos a ouvir os dois lados de uma questão, disputa ou discussão. Ele sabe que existe o outro lado da moeda. Então, eles são também acessíveis a todos, não apenas aos que ocupam um cargo importante ou detêm um poder. Então, isso é bem importante frisar. O líder, tanto dentro da igreja, eu volto a falar, tanto dentro da igreja quanto na empresa,
Ele precisa ser uma pessoa que não vai dar importância somente ao que o líder maior do que ele venha falar, mas ele sabe dar importância a todas as outras pessoas. Então, eles são acessíveis a todas as pessoas. Os líderes servos também compreendem que cada pessoa é única e especial. Eu espero que nós possamos lembrar dessas qualidades tão importantes sobre sermos um líder, tanto dentro da igreja, quanto na empresa, ou quanto na nossa família. Eu, eu fiz questão de estar repetindo sempre isso, né? Para que a gente não possa pensar que isso aí é somente na empresa. Ah, não, isso é somente na igreja. Não, em toda a nossa vida. Em toda a nossa vida, nós temos chances de sermos líderes. E além de um coração desejoso, para você, o que mais nós precisamos ter para nos tornar bons líderes? Pensa um pouquinho sobre isso. E que característica de líder servo, né, que a gente viu agora há pouco, vocês acham ser mais importantes para desenvolver em seguida? Como você pode começar a desenvolver essa característica? Então, estou deixando aqui para você 3 perguntinhas, para que você possa responder depois. O que precisamos fazer para nos tornar bons líderes, além de ter um coração desejoso? Que característica do líder servo você acha mais importante ser desenvolvida em seu caráter, na sua personalidade? E como você, individualmente, pode começar a desenvolver essa característica? Eu espero que possamos ter compreendido bem o que é ser um líder. Como eu disse no início, esse é um curso, na verdade, sobre liderança, e nós vamos ter a chance de discutir um pouquinho sobre esse curso em cada aula que tivermos relacionados a esse tema sobre liderança. Eu espero que você possa realmente gostar desse tema e que possa também colocar essas coisas em prática em sua vida, ok? Não esquece de também dar uma visitada no canal Vamos Falar Sobre, com Leandro Lestat, lá no YouTube, ok? E se inscreva também lá no canal, dá uma curtida, compartilhe o conteúdo que nós temos lá no canal, vale bem a pena, né? Na verdade, no canal a gente faz um estudo sobre o Vem Segue-me. Atualmente nós estamos falando sobre Pérola de Grande Valor e também sobre os atributos cristãos nos super-heróis. Então, são assim programas bem legais que estão lá no canal, que você também pode conhecer, compartilhar com seus amigos e ajudar outras pessoas a conhecerem também, ok? Eu deixo esse bate-papo que nós tivemos aqui e que realmente essas coisas possam fazer total diferença na sua vida, ok? Obrigado aí pela atenção, obrigado pela participação e a gente se vê então na próxima.